Vou ler uma palavra para vocês, onde se encontra em 1 Crônicas 11. Davi ungido de rei. Davi era um rei, se tornou um rei. Davi era um filho da mãe de Jesus Cristo, de Maria. Então, vou começar a ler. Mesmo que me bloquearam no Face, porque era onde eu evangelizava, onde tinha os escolhidos, mesmo que fosse homem, né? Por causa que o certo é evangelizar no Face, né? Mas tudo bem. Tem outros meios também. Então, vou começar a ler para vocês. Depois eu vou explicar para vocês. Davi é ungido rei. 1 Crônicas, capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, era, mas tu o que fazia sair é entrar de Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei Hebrom, e Davi fez com que eles aliança de Hebrom perante o Senhor, e ungirá a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebuns, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebuns a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, porque disse Davi: Qual que primeiro feriu os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Jeruía, subiu primeiro a ela pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito de Joabe. Renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era como ele. E Davi lhe saiu ao encontro. Ele falou, dizendo: Se vós vinde a mim pacificamente, era para me ajudar o meu coração e ungirá convosco, porém se para entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos. Ó Deus de nossos pais, o veja e o repreenda. Então veio o Espírito Santo sobre Amaim, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos o filho de Jessé. Paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajudou. E o Davi os recebeu, e os capitães das tropas também. Os Manassés, alguns passavam para Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudava o filisteu, porque os príncipes filisteus, tendo sido conselho, impediram, dizendo: A custa das nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, Ciclade, passaram-se para ele Manassés e Adana, Josabe, Gedial, Micael, Josabe, Eliu, Ziletai, chefes de milhares dos Manassés. E esses ajudaram a Davi contra tropas, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães nos exércitos.
porque naquele tempo dizia, pois, tempo dizia após vir a Davi para o ajudar até que fez um grande exército como o exército de Deus. Aqui está explicando que Davi era um rei e que ele era de osso e carne, que ele era humano, porque Deus fez uma estátua virar gente que foi primeiro o homem na terra, depois tirou da costela de Adão que virou, teve vida, a estátua que virou que era o homem, tornou o homem, então fez a mulher. E da mulher começou a se gerar seus filhos com o Espírito Santo dentro da barriga, dando vida a um feto dentro das mulheres. E assim começou a criar as nações, a sociedade, a humanidade. Davi fez uma aliança com os anciões de Israel. Quer dizer que ele fez uma união com os anciões de Israel para ter mais força na guerra, nas lutas contra o mal, para vencer o bem. Sabe quem Davi se virou? Davi virou Sansão. Ele tinha uma força incomparável, que foi ele que derrubou o gigante com uma pedra. Apenas uma pedra. Um gigante que media uns 2 metros e pouco de altura. Para mais. Ele edificou a cidade ao redor dele. Edificou, fez crescer e construiu coisas novas, construiu novas casas. Ele renovou a cidade, construindo novas casas e arrumando as casas que precisavam ser arrumadas. Davi tinha um exército que ele era mais forte porque Jesus Cristo e Deus estava com ele. Dava todo o poder que ele precisava. Todo o exército de Deus e de Jesus Cristo estava com Davi para vencer a batalha contra o mal, derrotar e o bem vencer.
Eles queriam entregar Davi aos inimigos, só que Deus dizia que a mão dele era santificada. Ele repreendia o mal contra Davi. Davi podia andar onde for, nunca ninguém conseguia fazer nada contra ele. Mesmo que planejasse o mal, se arrependiam na mesma hora. Davi recebeu os capitães das tropas, que eram os exércitos, que era o quartel, que eram os guerreiros, que eram os 300 homens, e mais outros guerreiros que passaram por bem e se arrependeram quando estavam no mal, na guerra, e quando foram morrer, se arrependeram. Ele deixou vivo e trouxe para o seu lado. E assim cresceu o exército, ficando cada vez mais forte, cada vez com mais homens. Então eles venceram a guerra, a batalha contra o mal, morreram mais do mal do que do bem, e Deus abençoou ele com um exército poderoso, que ele tinha bastante do bem, mas morreram alguns do bem, e os do mal também, mas morreram muitos, muito menos do bem do que do mal. E os do mal que iam matar se arrependiam e passavam por bem, e assim formaram um exército maior do que tinha. É essa a explicação desse versículo. Ele teve muitas ajuda de muitos nomes, de escolhido, de reis, dos filisteus, entendeu? Fico com Deus, Deus abençoe. Até o próximo ensinamento, por dentro da Bíblia Sagrada de Jesus Cristo de Nazaré.